Repito mais uma vez. Dona Logan deu uma olhada na classe. Nem é contravenção, é crime. Roubar dinheiro de professor é uma vergonha para toda a escola. Teremos que revistar todos os alunos. O Sr. Andrews, o chefe de segurança, caminhou até a primeira mesa e os alunos obedientemente tiraram suas mochilas. E você olha para a vaca. Bem, Stone tem uma voz mais baixa, disse uma voz das mesas de baixo. Ela é pobre e faminta. Ela precisa de dinheiro. A garota malhada pegou o dinheiro. Estou lhe dizendo. Quando Andrews veio até Emma, ela também colocou calmamente sua mochila surrada porque não tinha nada a temer e estava acostumada a insultos. O homem abriu a bolsa, tateou por um momento com a mão e de repente gritou. Ele puxou a mão, na qual ele estava segurando a bolsa. Não é seu, pertence à senhorita Logan, atrevida. Você acha que está roubando da minha escola? Bem, eu vou te dar uma bronca agora. O guarda resmungou sobre uma garota que não entendia. Não é meu e eu não peguei nada. É um erro, um erro. Emma tremeu. Ela não pegou aquela carteira. Como isso poderia ter acontecido, ela não entendia. Aí está o nosso ladrão. Que vergonha, ladrão. Vem cá, ladrão. A professora quase gritou. A pobre Emma não entendia nada. Ela obedientemente se aproximou da senhorita Logan, que não parava de gritar. E quando a menina olhou para as colegas, viu que várias meninas estavam quase rindo. Eles a intimidaram antes, mas essa foi a gota d'água. Eles a incriminaram, e ela nunca provaria nada. Essas meninas roubaram de um propósito o dinheiro da professora e o plantaram nela para envergonhá-la e humilhá-la. Era o fim. Emma não entendia por que ela era tão odiada. Ela apenas ficou lá, engolindo as lágrimas, pensando em como ela queria desaparecer para que ninguém jamais a machucasse ou gritasse com ela novamente. E essas garotas apontavam o dedo para ela e riam. Emma Stone se acostumou com a humilhação e os desafios da vida. A mãe da menina morreu quando a bebê não tinha nem 5 anos, e seu pai deixou a família antes. A menina foi criada pela avó, que sempre esteve doente. O dinheiro sempre foi escasso, e Emma estava acostumada à pobreza e às constantes críticas e humilhações dos outros. As meninas mais velhas sempre batiam nela e a xingavam por causa de suas roupas. Ela morava na periferia da cidade, em uma pequena casa que nem água tinha. Emma sempre sonhou em sair da pobreza e comprar o melhor para ela e sua avó. Ela sofria desde a infância de uma doença rara, vitiligo. O corpo escuro de Emma estava coberto de manchas brilhantes de várias formas e tamanhos. Apenas seu lindo rosto estava intocado, olhos grandes e gentis, feições bonitas. Por alguma razão, ninguém percebeu isso. Todos viram apenas roupas minúsculas e manchas odiosas. A menina tentou usar roupas fechadas mesmo no calor, mas não adiantou. Seus colegas constantemente a intimidavam e a xingavam. Eles apenas a chamavam de vaca, e ninguém chamava a Emma pelo nome. Os professores da escola fecharam os olhos para todas as injustiças. E a velha avó não podia fazer nada. Ela chorava à noite, vendo o sofrimento de sua amada neta. A menina muitas vezes sonhava que seu pai rico e bem-sucedido um dia apareceria e os tiraria da pobreza. Mas papai não aparecia. Sua avó estava tendo cada vez mais dificuldade em mantê-los financeiramente e ela ficava doente com frequência. Emma lutou para ajudar a avó e conseguiu um emprego de meio período. O roubo de dinheiro na escola foi a gota d'água e a vovó mudou Emma para outra escola. Os alunos conheceram melhor a menina lá, mas ela também não queria se comunicar com ninguém. Os adolescentes evitavam Emma porque ela não era como eles. A menina aceitou que ninguém queria se comunicar com ela e ser amiga dela, e ficou ainda mais isolada. Ela queria deixar esta cidade. E então outra nova garota apareceu na classe. Rita, a tagarela ruiva, rapidamente conquistou o amor de todos. Ela era simpática e extrovertida,
E o principal é que por algum motivo ela decidiu que tinha que ajudar a quieta Emma em tudo. Era como se Rita nunca tivesse visto a pobreza ou o estrangulamento de Emma. Ela estava bem com ela. A menina deu-lhe roupas bonitas, fez um corte de cabelo chique e não escondeu o corpo sob as vestes. Rita primeiro contou a Emma sobre sua beleza e se ofereceu para ir a uma das agências de modelos para tentar sua sorte. Emma recusou por muito tempo porque não acreditava em si mesma ou em suas habilidades, mas depois do ensino médio, as meninas finalmente decidiram deixar sua pequena cidade. Rita foi para a faculdade e Emma decidiu trabalhar meio período e depois ir para a faculdade. As amigas prometeram ligar uma para a outra todos os dias. Emma conseguiu um emprego em uma pequena floricultura. Ela ainda sonhava com um futuro de sucesso e uma carreira promissora. Rita fez a menina acreditar em si mesma. A vida corria bem até que um dia outro cliente entrou na loja. O homem colheu as flores por muito tempo, mas depois foi até Emma e conversou com ela. Ele disse que seu nome era Sr. Porter. Era dono de uma agência de modelos na cidade de Nova York e ficou impressionado com a aparência dela. Ele disse que estava disposto a contratá-la ali mesmo porque viu muitos potenciais e trabalho para ela. E a peculiaridade dela. A menina estava de camiseta e tinha manchas nas mãos. Se tornaria seu chip. Imagine, querida. O homem sorriu docemente para a menina. Todos os pódios do mundo serão conquistados. Você é tão linda. Os contratos cairão sobre você. Você ficará rica e não se sentará neste lugar esquecido por Deus. Tal rosto deveria ver o mundo inteiro. Emma ficou surpresa. Ela não sabia o que fazer. Ela disse que precisava consultar a amiga, mas o Sr. Porter insistiu e disse que era hora de concordar. A garota pediu uma chance de pensar por pelo menos alguns dias. Ela entendeu que essa poderia ser sua oportunidade, porque Rita sempre falou sobre seu lugar na modelagem com um rosto e uma figura tão bonita. Ela ligou para a amiga. Rita surtou e pediu para Emma não ir a lugar nenhum porque o homem poderia ser um vigarista. Mas Emma já acreditou nele e teve a chance de mudar sua vida. Rita implorou para a garota não fazer nada estúpido, mas Emma simplesmente desligou. Ela tomou sua própria decisão pela primeira vez e ficou muito orgulhosa disso. Ela ficou um pouco envergonhada na frente de sua amiga, mas a garota decidiu compensá-la mais tarde, quando a riqueza e o sucesso se tornarem aparentes. E então ela concordou ir com esse homem, embora não conhecesse. Ela acreditava que o mundo da cidade grande poderia lhe dar riqueza e glória. Ela queria tornar a vida de sua avó feliz e despreocupada. Quando eles vieram para Nova York, ele hospedou a garota em um pequeno apartamento nos arredores da cidade e às vezes a levou para algumas audições estranhas. Então o Sr. Porter começou a falar sobre como ela precisava de dinheiro para fazer um bom trabalho e teve que pedir emprestado a alguém. Então ele disse que o apartamento tinha que ser pago e ela teria que fazer uma publicidade questionável. Porter foi rude com ela. Ele poderia ficar fora por dias, deixando a pobre garota praticamente sem comida. Ela não tinha a quem recorrer. Então ele pegou o telefone dela. Emma tinha medo do homem. Ele poderia intimidá-los e esmagá-los psicologicamente. Emma percebeu que o homem a havia enganado e se aproveitado de sua ingenuidade. A menina trabalhava muito, mas mal viu o dinheiro que ganhava. O Sr. Porter ficava lembrando a ela que eles tinham um contrato que dava a ele a maior parte dos lucros. Emma assinou lá em sua pequena cidade. Ela não leu os contratos, confiando nas palavras de Porter. A garota tinha que aceitar qualquer emprego. Porter estava no controle e não deixava Emma ficar com o dinheiro. Ele começou a humilhá-la e a intimidá-la. E Porter começou a beber e a ficar de mãos dadas. Emma estava lá
à beira do desespero. A gota d'água foi que ele não a deixou ir para a vovó. A menina ligou para os vizinhos da casa e descobriu que a vovó estava muito doente, mas Porter a proibiu de ir, relembrando novamente o contrato. O que ajudou a menina nessa situação foi que no mesmo dia o odioso homem foi atropelado por um carro. Porter ficou bêbado e atravessou a rua no lugar errado. O universo teve pena da pobre menina. O número da casa deles estava entupido em seu celular como uma emergência. Então Emma descobriu que Porter estava em coma. Ela foi ao hospital, onde descobriu que o homem era seu tio. A enfermeira deu a ela seus pertences, inclusive uma bolsa com dinheiro. A menina os pegou sem hesitar e foi para a casa da avó. Ela ficou com a vovó por alguns dias. Depois, morreu tranquilamente enquanto dormia. A menina estava inconsolável. Ela se culpava por tudo e não sabia como continuar. Ela não tinha para onde ir, a não ser ficar em sua pobre casa. Ela nem sabia quem era o dono daquele apartamento em Nova York e não queria voltar para lá. E então, ela recebeu uma ligação de seu celular que eles deram junto com as coisas de Porter. Olá, Emma. A voz calma de Rita soou. Eu sei sobre sua avó. Sinto muito. Por que você não me ligou? Porque eu poderia ajudá-la. Aonde você foi? Eu estava tão ansiosa por sua ligação. Eu irei amanhã e vamos discutir e decidir. Rita veio. Ela ajudou a organizar o funeral e então Emma contou a ela sobre todas as suas desventuras. Rita ficou chocada. Ela se desculpava por não ser capaz de segurar Emma. As meninas choraram por um longo tempo em um abraço. Ambas sabiam que seria mais fácil para elas. As meninas voltaram para Nova York para o apartamento de Emma. Quando a garota ligou à secretária eletrônica de seu telefone, ela ouviu que Porter havia morrido. Emma ficou envergonhada, mas se sentiu aliviada. Agora ele estava livre. Saindo desse pequeno apartamento, Emma se olhou no espelho do corredor. Seu rosto estava escorregando e as manchas eram mais visíveis em um fundo de estresse, mas havia esperança para o melhor em seus olhos. A menina prometeu a si mesma que agora começaria uma nova vida feliz para ela e sua avó. Já se passaram alguns meses. Rita apresentou a garota a um dos olheiros de uma famosa agência de modelos. Ele ficou encantado com a aparência de Emma e imediatamente ofereceu a ela um contrato completo de 5 anos. Esse trabalho não era como o que ela tinha que fazer antes. Lugares lindos e viagens de fotógrafos profissionais pelo mundo. Couturier adorou a textura de Emma e as ofertas chegavam. Emma era incrivelmente popular e tinha seu programa de TV onde ajudava jovens modelos a se tornarem bem-sucedidas. Ela adorou essa aula e depois publicou um livro sobre sua vida difícil e se tornou um best-seller mundial. Emma não acreditava que nada disso estivesse acontecendo com ela. Aquela garota nos trapos agora pode comprar qualquer coisa em uma boutique chique e cara. A riqueza não a estragou. Ela era tão humilde e gentil e queria ajudar muitas pessoas. Emma sabia o quão difícil poderia ser não ter ninguém para ajudá-lo. Ela também fez de Rita sua assistente. Ela sempre se lembrava de sua avó e desejava ter visto tanto sucesso. A menina queria dar o máximo de felicidade possível a quem precisava. Ela abriu várias escolas para crianças pobres. Fez muitos trabalhos de caridade e ajudou pessoas com a mesma doença que ela. Um dia, o agente de Emma disse a ela que uma revista de moda queria entrevistá-la. Emma estava sentada em seu camarim quando a loira entrou na sala. Emma achou que ela parecia familiar, mas não conseguiu descobrir onde elas poderiam ter se encontrado. E quando a jornalista perguntou qual era o segredo de seu sucesso, Emma disse com um sorriso: "Você sabe, eu tenho manchas no meu corpo e não tenho vergonha delas.
É muito pior quando uma pessoa tem uma mancha em sua alma pelo que faz aos outros, e ele não tem vergonha. Ser honesto, não machuque os outros. Seja bonito não só por fora, deixe a beleza vir de dentro. Eu amo este mundo, mesmo que seja difícil e doloroso. É quando você tem a garantia de sucesso. Então o universo lhe dará felicidade. A jornalista desviou o olhar e sussurrou: Perdoe-me, perdoe-nos a todos. Acontece que uma das garotas uma vez incriminou a pobre Emma plantando a carteira de sua professora. E agora a garota estava muito envergonhada e percebeu que eles poderiam ter arruinado a vida da pobre Emma para sempre. E Emma os perdoou. Depois de tantas provações, ela não se tornou má e traiçoeira. Ela só queria felicidade e paz para todos.